Vamos aguardar só mais um minutinho, ver se a professora Márcia consegue ajustar a conexão dela. Boa Olá, tarde, tudo bom, essa é professor? prazer, né, estar com a senhora aí, esses minutinhos agora à tarde, essas tecnologias, né, derrubam a gente às vezes, né? Com A gente, certeza. a gente começa a aprender de uma forma muito devagar, e aí, algumas vezes, a gente não sabe para onde correr, nem a quem pedir socorro, né? Na hora que a conexão falha. Mas, Exatamente. professora Márcia, é um prazer estar com a senhora. Agradecer em nome da reitoria, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mais uma vez, né, depois de tanto sucesso no curso, algumas semanas atrás, sobre inteligência emocional, né, que já tem uma outra turma agendada, né, de tanto que as pessoas gostaram e recomendaram, né, e eu penso que tratar desses assuntos nesse momento em que a gente vive essa diversidade, em que a gente está vivendo situações meramente adversas, né, que a gente não contava no dia a dia da vida, né, requer, né, que a gente trate de assuntos que tenham uma relação mais direta, né, esquecer um pouquinho os processos de trabalho, que eles já estão muito bem obrigado, né, de alguma forma, e tratar um pouquinho mais da mente, né, porque acaba atingindo emocionalmente, e nós sabemos, em grande medida, né, que as emoções ela têm uma influência muito grande na nossa forma de ser. E quando eu falo da nossa forma de ser, eu estou me referindo aos diversos grupos com os quais nós convivemos, e o trabalho é um deles, até porque é lá onde nós passamos maior parte do tempo, né? Se a gente for cronometrar o tempo de vida que a gente tem, passa muito mais tempo no trabalho, não é, de que em casa, com a família ou qualquer outro grupo social, né? Então, a palavra é sua, né? Na medida do possível, né? Eu não tenho o conhecimento tão amplo que a senhora tem, mas na medida do possível, se eu puder ir interagindo, fazendo alguns complementos e algumas indagações que possa trazer mais conhecimento, que possa ajudar as pessoas a compreender não só o que é a inteligência emocional, mas de que forma eu consigo adquirir, de que forma eu consigo chegar mais próximo dela, né, no sentido de conviver melhor comigo e com o outro. Eu penso que isso é a ordem do dia, né? Eu lembro, professora Márcia, antes da senhora conversar, né, que outro dia eu estava conversando com uma gestora de RH de uma multinacional, né, e perguntando para ela como é que está aí o processo de vocês de gestão por competências, né, que é a moda, né? É, Ainda é. E aí ela disse, a gestão por competência a gente está minimizando o máximo. Agora nós estamos trabalhando gestão do comportamento. Né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque, de alguma forma, eu não sei se a senhora tem a mesma percepção que eu tenho, mas o ser humano em si, ele, ao longo da vida, não generalizando, mas algumas pessoas dão pouca importância para o emocional na convivência, nessas relações interpessoais. E a gente sabe que ela é fundamental. Né? Provado cientificamente, através de pesquisas, que esse equilíbrio emocional, que essa inteligência emocional, né, ela retrata muito bem os resultados da empresa, né, através das relações que as pessoas estabelecem. Então, não é algo que é só para mim, é algo que é para mim, é algo que é para o outro, e é algo para o ambiente no qual eu convivo, né? E aí, especificamente, a gente está tratando de uma universidade onde o ambiente é de trabalho, né? Como as demais organizações. Mas é um prazer, né? Mais uma vez, estar com a senhora ou com você, como você, você queira você, dizer. você, você. Tá, com você.
Eu espero que seja a primeira de outras, né? Porque eu já comentei com você e Tiago, passando essa fase desse isolamento, ou pelo menos minimizando, porque há quem diga que não vai passar tão cedo o isolamento social e algumas restrições, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai poder fazer alguns encontros presenciais, né, que, diferentemente do processo online, tem o calor humano, tem a interação, que me parece que é uma coisa mais próxima, que as pessoas gostam, aprendem mais, vivem mais, se inteiram mais, né? Então, no futuro, né, tem algumas pessoas, alguns profissionais chaves, que eu digo de profissionais chaves, que a gente precisa na UEMA, né, em função da nova pró-reitoria, né, que ela tem apenas 1 ano e meio, e a gente precisa dar uma guinada, né, no desenvolvimento das pessoas, né, até que consiga mudar um pouco também da cultura, não só pessoal, mas da cultura institucional, né, haja visto essa cultura rígida que a gente encontra na maioria das instituições públicas no Brasil, né, provavelmente em alguns países também. Eu não acho que é só no Brasil, mas são culturas diferentes. Mas a palavra é sua. Certo. Antes de mais nada, professor, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Me senti bastante honrada por estar aqui, né? De novo conversando com vocês, com a equipe, né? O EMA aí. Então, para mim, adorei quando o Tiago, né? O professor Tiago entrou em contato, fazendo o convite. Eu só tenho a agradecer e principalmente falar sobre esse tema, né, que é um tema que eu digo assim, ele não é atual, ele é bastante antigo, só que as pessoas não davam a devida atenção a esse tema, né? Eu sempre digo assim, às vezes na hora que você está pensando em educar um filho, uma criança, você pensa muito em desenvolver as questões cognitivas dele, né? A inteligência cognitiva, uma preocupação em ensinar português, matemática, para ele vencer na vida, inglês, francês, para ele vencer na vida. E esquece de uma competência, de um comportamento que é indispensável e ele permeia em todos os ambientes que nós estamos, dentro da nossa família, no nosso círculo social, né, no nosso círculo acadêmico, no de trabalho, né? E as pessoas negligenciam a parte das emoções e acredita que as pessoas aprendem por osmose ou sabe Deus como, né? E a gente Sim. sabe que o ser humano ele aprende por 3 formas, ou por imitação, né? Tipo, eu vejo um pai que na hora que está com raiva ele grita, berra, joga as coisas no chão. Eu, de repente, estou ali, né? Naquela família, olho e falo assim, então também quando eu estiver com raiva, pego meus brinquedos e saio jogando. Eu posso aprender imitando, como também eu posso aprender minhas emoções sendo condicionada, né? Tipo, eu Sim. sempre gosto de falar assim, geralmente todo mundo diz que o homem não chora, né? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Homem chora, afinal de contas? Chora, sim. Homem chora, mas é Pelo menos interessante. deveria, né? Mas é interessante isso, né? Porque quando, vamos dizer, a filha, a mulher, está chorando, o pai e a mãe, ô, coitadinha, vem cá, beija, abraça. E se o filho o homem está chorando, o pai dá um cascudo na cabeça e diz: engole esse choro, o homem não chora, né? Então, de uma certa forma, está condicionando ele ao quê, né? A um comportamento de não demonstrar as suas emoções, né? Você trouxe uma ideia inicial, Márcia, muito interessante, né? Por mais que a gente já saiba teoricamente, mas você trouxe uma abordagem muito interessante, que é a convivência da criança, né? Da fase da criança até a fase adulta, nessa relação familiar, que a aprendizagem se dá de uma forma muito limitada, né? E na escola ou nas universidades, onde a forma do ensinar é mecanicista, ele é muito cognitivo, né?
E aí, por mais que a gente veja hoje nas universidades, nas escolas, que os currículos devem ser baseados em competências, né, que envolvem não só as competências técnicas, mas as emocionais, na prática a gente tem visto isso muito pouco, ou quase nada, né? Ex- Então, assim, não se coloca em prática nem na vida, né, nem na vida social familiar, nem na vida social da escola, né? Por mais que Exato. teoricamente se tenha. E aí acaba caindo no esquecimento e muitas vezes as pessoas começam a ter comportamentos que a gente diria, né, entre aspas, né, que é inadequado exatamente porque não conhece, não é porque não quer, não é uma mera, eu reconheço que não é uma mera impossibilidade, é porque não conhece, não Exato. sabe, não se vê, né? Exatamente isso. Aí tem gente que me pergunta, mas Márcia, mas em uma casa onde tem, sei lá, 5 filhos e todos viram aquele pai na hora da raiva fazer isso, por que que tem gente que não age assim? Aí eu disse, porque tem um outro modo de aprendizado, que é pela compreensão. Você compreender, interpretar aquele comportamento e refletir. Será? Olhar assim e falar assim, pô, meu pai fez isso na hora da raiva, mas depois a minha mãe chorou, ele ficou arrependido, ele depois percebi no semblante dele, então, no momento de raiva, não é a melhor forma da gente se comportar. Então, tem as várias formas que a gente absorve esse conhecimento quando nós somos criança, né? E por isso que eu digo assim, é um comportamento indispensável, mas muita gente não para poder explicar, ensinar às crianças suas emoções. Até porque elas vão definir os seus resultados. Como o professor acabou de falar, os resultados de uma empresa, os resultados de uma vida inteira por conta dessas emoções. Não afeta só a empresa, afeta a vida da pessoa. Em todas as decisões que nós tomamos, existe a emoção que passa dentro da gente. Afinal de contas, nós somos seres sistêmicos e integrados. Somos mente, somos emoções, né? Eu sei que eu boto aqui, mas é tudo aqui na cabeça, mas a gente gosta de Coração. representar, né? A emoção aqui, mas é tudo aqui, né? Mas a emoção, porque o que eu penso gera uma emoção que gera uma ação. Tudo a gente pensa gera uma emoção. Tipo, se eu falar agora Coca-Cola, tem gente que gosta de Coca-Cola, vai dizer, nossa, me deu até vontade porque eu gosto de uma Coca gelada. Quem não gosta vai dizer, eca, que coisa horrível, Deus me livre de tomar Coca-Cola. Olha só como as emoções elas entram em todas as nossas decisões. Decisões de amizade, decisões até dentro da faculdade, quando a gente vê um aluno, quando ele se identifica com um professor, verifica o desempenho dele dentro daquela sala de aula. Né? Sim. As emoções interferem, tipo assim, poxa, eu gosto desse assunto, a gente mergulha naquele assunto. Eita, eu detesto esse assunto. Você lê 10 vezes a mesma página e é capaz de não compreender o que está lendo. Então a gente percebe a importância das emoções e hoje, mais do que nunca, né, a gente precisa falar e explorar cada vez mais esse tema. Por conta da pandemia, a gente percebe, né, que esse período de isolamento ele trouxe impactos violentos na vida de todos nós. Não tem uma pessoa, Emocionalmente, as pessoas estão no limite, não é, Márcia? não tem uma pessoa que não foi impactado nas suas emoções. E isso trouxe, está trazendo, na realidade, impactos na vida dessas pessoas, na parte psíquica, na sua saúde mental. Na sua saúde mental. E eu digo assim, desde que começou a pandemia, eu sempre dizia assim, todo mundo só está falando dos cuidados físicos, né? Lavar a mão, botar máscara, não sei o quê, mas ninguém está falando dos cuidados com as emoções, com a saúde mental das pessoas.
E aí, essa foi uma preocupação que eu tive desde do dia, eu não esqueço nunca a data, né? Dia 16 de março de 2020. Né? Foi a data que a gente teve todo o impacto de parou, faculdades Sim. para, não sei o que, para, tudo para e vamos viver uma nova vida. E aí gerou esse impacto. O medo do desconhecido, o medo da morte, o medo de perder entes queridos, o medo, né, de perder emprego, quem tinha os seus empregos, ou perder ou reduzir seu salário, né? Os vários O medos. medo, inclusive, da convivência, né, Márcia? Porque aí, principalmente com a família, as pessoas passaram a ter um nível de convivência que antes não tinham, né? Exatamente isso. Tinha gente que não era acostumada a estar em casa e nem gostava. Tem gente que estava à beira de se separar e teve que aprender a conviver. Já, tipo assim, ia se separar na outra semana e teve que ficar 24 horas do dia E junto com aí, aquela pessoa. falando da pandemia, né, trazendo a pandemia, na verdade, como exemplo, Márcia, né, que já que nós somos professores, né, estamos falando para alunos e pessoas que trabalham na universidade, né, a importância da ciência, né? Porque eu estava fazendo há uns 3 meses, antes da pandemia, eu estava fazendo uma revisão, estava sem ministrar aula, mas gosto de ler alguns artigos, rever algumas coisas, e fazendo uma revisão da literatura, eu estava vendo que Edgar Morin, que Boyatzis, né, autores consagrados, pesquisadores consagrados, já falavam da inteligência emocional, né? Eles falam hoje de competências, mas a inteligência emocional, eles foram os primeiros estudiosos, talvez, a trazer esse conteúdo, né? E como a gente deixa de lado, né? Inclusive nos ambientes onde deveria ser explorado, né? Ele está sempre em segundo plano, né? E eu digo até nos cursos de psicologia. Sim, sim, Que sim. justamente o curso que forma profissionais para trabalhar as questões comportamentais, pelo menos, né, eu digo assim, há 30 anos, há mais de 30 anos atrás, quando eu fiz a academia, e hoje como professora, né, do curso de psicologia, eu digo assim, eu não vejo esses assuntos dentro da grade curricular. Agora, E não tem mesmo. eu levo para dentro de sala de aula, eu levo para dentro de sala de aula a inteligência emocional, a questão da felicidade, a importância de trabalharmos o conceito do bem-estar, né, que é a psicologia positiva, que é justamente Martin Selling, que é um dos grandes pesquisadores, e os vários grandes pesquisadores na questão da busca do bem-estar. É como eu sempre Não se falo assim, a psicologia ela tem 3 missões lindas, belas, né? Só que a maioria dos psicólogos só foca em uma delas, que é cuidar do distúrbio, de quando a pessoa já adoeceu. Só que a gente tem a missão de cuidar de quem adoeceu, mas a gente tem a missão também, uma segunda que também é muito bela, é a gente estudar as pessoas e entender o comportamento das pessoas que têm uma inteligência, né, acima da média e compreender esse comportamento. Mas a terceira missão, que eu digo que é uma das mais belas nossa e que é negligenciada, é que a gente tem que cuidar das pessoas para elas não adoecerem. Fazermos o trabalho preventivo e não o corretivo, mas o preventivo, que é justamente a gente ajudar as pessoas a terem o bem-estar. E quando eu falo em felicidade, né, não é a pessoa ficar rindo o tempo todo, mas é o Uhum. bem-estar com ela mesma, o bem-estar com as pessoas que cercam ela. Né? Sim. Então, essa é uma das grandes preocupações quando a gente fala da inteligência emocional e de cuidar do bem-estar, porque as emoções, elas, diante dos vários estudos realizados, a gente verifica o quê? O aumento das doenças nas crianças. Hoje, a cada 5 crianças, uma tem um distúrbio psíquico. Verificou que as crianças até 11 anos de idade aumentou o nível de ansiedade,
né, nas crianças. O nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo. Imagine o pós-pandemia, né? O durante e o Pois pós. é, Se ele já era pois o é. maior, né, antes, né, desse processo, imagine agora, né, depois que estamos passando por um novo momento e um momento desconhecido para todos. E que a gente Exatamente. não sabe nem como é que vai ficar daqui para frente, né? Então, o cuidar das emoções, ela é uma, vamos dizer assim, é indispensável em todas as famílias, em todos os grupos, ensinar aos psicólogos cada vez mais abordar esse tema. A gente faz pesquisas e vê assim, poxa, as pessoas não estão estudando muito esse tema, né? Os psicólogos novos, os estudantes. Aqui uma pessoa colocou aqui, a Tati Larios, ela botou Thalita, Thalita, ela botou que as dificuldades emocionais abaixam a imunidade. Exatamente. As pessoas, quando mexem, elas baixam e aí elas estão abertas a muito mais doença, né? Então a gente vê isso, são estudos, são pesquisas de psicólogos, neurocientistas, endocrinologistas, nutricionistas, né? Que estão avaliando e estudando esses pontos. Márcia, pensando nas emoções, né, que elas podem vir de forma negativa ou positiva, eu costumo dizer que as coisas boas a gente mantém, né, no mínimo, né, se a gente não conseguir melhorar, a gente mantém. Mas na sua experiência, né, em todos os estudos que você já fez na sua prática profissional, quando as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, né, que isso impacta, evidentemente, na sua inteligência, na sua forma de se comportar, né? Que caminhos, né? Quais são os caminhos na prática, ou quais são as atitudes, ou de que forma as pessoas podem estar buscando, né, esse conhecimento, no mínimo, né, porque quando a gente fala de emoções no ser humano, das questões do ser humano, eu digo muito que é sempre a médio e longo prazo, nada de imediato, né? Mas a médio e a longo prazo, de que forma eu posso ir tomando consciência e que estratégias eu posso utilizar, né, no sentido de mobilizar, né, esses impactos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, fragilizam as pessoas emocionalmente, né, nas suas relações. Exatamente. Olha só, quando a gente fala nas emoções e nos impactos, tanto as negativas quanto as positivas, né? Quando a gente fala numa pessoa inteligente emocionalmente, não quer dizer que ela está, vamos dizer, que ela não vai ter emoções negativas. Ela vai ter, como Uhum. qualquer pessoa, só que ela vai compreender o processo. Uma emoção negativa, ela, vamos dizer assim, ela se faz necessária, mas como um sinal de alerta e para a gente tomar algumas ações, tipo, eita, meu chefe falou algo comigo, me deu raiva dele naquele momento que ele criticou um trabalho meu. Uma pessoa que não é inteligente emocionalmente vai ficar resmungando, vai xingar ele, vai espalhar para todo mundo, é capaz de fazer o trabalho até pior. Uma pessoa que é inteligente emocionalmente vai ter raiva dele, sim, naquele momento, mas ela vai pensar assim: mas por que eu estou tendo essa raiva dele? O que ele falou que me incomodou tanto? Por que me incomodou o posicionamento dele? Será que tem alguma coisa que eu precise melhorar no trabalho? Ou talvez, será que é o momento de eu sentar com ele e alinhar algumas questões que a gente está tendo, né? Algumas divergências? Então, olha a importância quando a gente fala, né, que as emoções negativas, elas precisam passear na nossa vida, mas elas não podem durar muito tempo. A gente tem que identificar e trabalhar. Por isso que falam, né, e diante dos grandes estudiosos, ele diz que quais são os 5 dimensões de uma pessoa inteligente emocionalmente. O primeiro é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o que me dá raiva, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. E reconhecer quando essas emoções estão chegando e por que estão chegando. O segundo ponto é eu entender e ter o controle nas minhas emoções. Não quero dizer que a gente consegue controlar
porque a emoção é um impulso, é no momento, é na hora que vem e sai. Mas eu Uhum. digo assim, é saber como lidar com ela. É Tipo, reconhecer, né, que ela está presente naquele momento. exatamente. E saber, né, é aquela questão. Você está com raiva, entenda, identifique e saiba como colocar ela para fora. Né? Não é nem para você implodir para dentro, nem botar para fora de forma inadequada. Mas sim entender e pensar assim: eu tenho que colocar ela para fora de alguma forma. Talvez falando, não talvez no momento em que eu estou com uma raiva muito intensa, mas procurando o momento certo e trabalhando ela. Por exemplo, eu sempre digo assim, quando eu estou muito estressada, eu já sei qual é a minha forma de fazer. Eu faço o quê? Eu caminho. Eu gosto. O caminhar é como se fosse assim: eu saio de cena daquele Sim. ambiente, eu dou um time para o meu cérebro, eu faço um processo de reflexão para depois voltar para aquele ambiente. Até dentro de uma reunião. Está com uma reunião, numa raiva, vou dar um pulinho no banheiro. Vai lá, é o tempo de você. É como se fosse assim: saiu de cena, voltou. Então, você vai colocar de uma outra forma. Se você colocar, talvez, naquele momento, talvez você vá bater muito forte. Então, Eu acho interessante. oi, Eu pode. acho interessante esse aspecto, Márcia, que você trouxe agora, porque me passa que esse processo em si, embora eu não esteja em um processo terapêutico, ele passa a ser terapêutico. Esse reconhecimento passa a ser terapêutico para o próprio indivíduo, né? Porque a gente tem exemplos, né, de pessoas, né? Eu já acho que em algum momento da minha vida eu devo ter vivido também, de nunca ter visto alguém e não empatizar, não gostar, e no primeiro momento ter raiva. Não é como é que eu posso ter raiva de alguém que eu nunca mantive o mínimo de contato? E aí é quando vem essa reflexão que você falou, das situações que a gente vive, né, de se perguntar quem é essa pessoa e quem é que ela está representando na minha vida que eu nem conheço e estou com tanta raiva, né? Então, assim, é muito um processo introspectivo de você rever questões da sua vida, principalmente de um passado que pode ser lá atrás ou não tão distante, e ver qual é a relação que essas questões têm com o que você está vivendo agora, né? Exatamente isso, professor. E quando a gente para refletir essas questões, é bom a gente pensar assim: se aquela pessoa, ela na hora que ela chega, eu tenho uma raiva dela, eu tenho, sei lá, um desprezo, um abuso, alguma emoção forte em relação a ela e parto às vezes para um ataque ali verbal, talvez, ou até um ataque físico naquela pessoa, você começar a refletir, aí vem a parte do controle, que é o quê? Se de repente ela lhe causa isso e você vai lá e puf, fala alguma coisa desagradável para ela, então quem está no comando seu é ela, não é você. Ela te Uhum. comanda, ela que te dá as orientações de como você vai agir. Então, o controle é no momento em que eu identifico isso e digo: não, peraí, por que ela está me fazendo isso? Senão eu sou uma marionete na mão dela. É ela que está controlando a minha vida, as minhas emoções, e ela que está definindo como é que eu devo de agir. Então, uma pessoa que utiliza inteligência emocional, ela identifica e diz: não, peraí, eu não posso cair nessa armadilha e entrar no jogo da outra pessoa e, às vezes, agir de uma forma impensável, grosseira, tudo mais. Então a gente percebe, quando a gente vai analisando as dimensões de uma pessoa inteligente emocionalmente. Aí é quando eu falo assim: o terceiro ponto é a motivação, né? Que é justamente diante das frustrações, dos nãos que a gente recebe na vida, uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela consegue se resgatar e reinventar um novo caminho. E não fica ali: a culpa é de fulano, é de Beltrano. Isso são pessoas imaturas emocionalmente que não assumem a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus comportamentos, e atribui e sai atirando para todo mundo
a responsabilidade da vida dela. Então, o meu fracasso é responsabilidade do outro, a né? culpa é do outro, não é minha, né? Então, uma pessoa que é imatura emocionalmente, ela age assim, ela joga para o outro, ela não puxa a responsabilidade para ela, né? Então, esse é um outro ponto assim, importante para a gente avaliar. E os outros dois não dependem de mim, estão fora de mim, é porque na hora que a gente fala de uma pessoa inteligente emocionalmente, ela tem a dimensão de como ela gerencia ela e entende os comportamentos dela, mas a gente não vive numa ilha. Apesar que aqui na ilha de São Luís, mas nós dependemos de outras pessoas para vivermos. E aí eu preciso entender as emoções do outro, eu tenho que entender da empatia, entender quando o outro sente uma dor, quando o outro sofre. Isso sim é ser uma pessoa inteligente emocionalmente. E por último, é uma pessoa que consegue se relacionar com os diversos tipos de comportamento. Aquela pessoa que é mais introspectiva, aquela que é mais extrovertida, um prolixo, um mais objetivo. E se a gente pensar assim, a riqueza que a gente tem de aprender com esses diversos tipos de comportamento e se adaptar e saber flexionar nos diversos momentos que a gente estiver, né, convivendo com as outras pessoas. Por isso que as pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas conseguem ter bons relacionamentos, elas conseguem superar dificuldades. E pelos grandes estudos que já foram feitos, né, tem até o livro A Ciência da Felicidade, que foi uma grande pesquisa pela doutora Sônia, eu não vou falar o sobrenome dela, que eu vou enrolar a língua e não vou conseguir falar, né? Mas foi uma pesquisa de mais de $1 milhão, né? Onde foi entender a importância da felicidade e viu que pessoas que são inteligentes emocionalmente, né, que são felizes, elas conseguem sucesso, porque todo mundo dizia o contrário, sucesso traz felicidade. E as grandes estudiosas disseram, a felicidade é que traz o sucesso. E identificaram que as pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas têm, primeiro, o raciocínio dela é mais ampliado. Por quê? Uma pessoa que consegue entender as diversas pessoas e os diversos posicionamentos contrários ao dela. Então, ela consegue ter um olhar mais sistêmico, ela consegue ser mais criativa, ela consegue também produzir melhores resultados, porque ela enxerga detalhes. Foi feito um estudo que emoções negativas demais, o seu campo de visão diminui. Claro. E quando a gente para... E o raciocínio também diminui. Ela não, uma pessoa que se alimenta, né, de emoções muito negativas, o campo de visão dela diminui e a linha de raciocínio também. Pode ver, ela só encontra problema. Uma pessoa que vive com... É aquele reclamão que só encontra problema. Uma pessoa que trabalha suas emoções, né, e ela consegue, foi feito um estudo, ampliar sua linha de raciocínio, a questão do campo de visão, ela enxerga mais detalhes, ela consegue também ser mais criativa e manter bons resultados. E um detalhe, melhores casamentos, melhores relacionamentos no ambiente profissional, e as pesquisadoras disseram que são as pessoas que ganham os melhores salários. Por quê? Por que isso? Porque pode ver, você vai promover um resmungão, uma pessoa que não traz ideia, não traz criatividade. Não, você promove aquele que ajuda, que é solícito, que sempre está buscando novas ideias. Então, é uma consequência de comportamentos. E aí a gente para refletir, professor. Eu estou na área... A Ariana está colocando uma coisa interessante. E como ser essa pessoa? Isso é desenvolvido? Antes de você responder, Márcia, eu queria só ratificar a tua fala, né, para as pessoas também não imaginarem, não ficar no ilusionismo, né, que as pessoas que são
bem resolvidas emocionalmente, ou que têm uma inteligência emocional equilibrada, ela não é 100%. Ela vai ter os momentos de fragilidade. A grande diferença é que quando você está emocionalmente equilibrado, quando você adquire boa parte dessa inteligência emocional, você aprende com mais precisão lidar com as adversidades, principalmente aquelas que são negativas. Né? Então, assim, Exatamente. dizer que eu fiz terapia e que agora eu sou um santo, eu estou mentindo. Eu vou cair em algum momento. O importante é que no momento que eu cair, eu reconheça, não é, aquele momento que já foi vivido em outras situações ou que pode ser vivido, e esse reconhecimento é que te fortalece, né, para conviver novamente e a cada vez que acontecer, você lidar de uma forma mais acessível. Né? Exatamente, professor. Tem gente que pergunta para mim, Márcia, você tem raiva? Eu disse, raiva não, eu tenho ódio. Tem momentos que eu tenho ódio de várias coisas. Mas você fala tanto nisso, eu digo, mas eu tenho tudo isso, todas as emoções negativas, como eu falei, todos nós vamos ter. Agora, você tem que ver qual a intensidade e quanto tempo ela ficou contigo. Uma pessoa que é inteligente, ela realmente, ela identifica e consegue se reinventar diante daquela questão que foi, né, abordada. Tem um tema, sabe, professor, que eu sempre gosto de falar quando a gente fala em felicidade, que é a dose diária que precisamos tomar todos os dias. Nós temos, tudo que a gente pensa gera sentimento e gera uma química também dentro da gente. Tipo, se eu estou com muita raiva, se eu estresse, aumenta o quê? O cortisol e a adrenalina. A mesma coisa se a gente começar a se alimentar por outras emoções, por outras, né, emoções, nós vamos estimular a nossa farmácia interna. E eu digo que a gente tem que tomar a dose diária de quê? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Né? E essa dose são através de atividades que a gente pode fazer que vai melhorar a nossa química interna. A gente sabe que uma pessoa quando está com a depressão, a serotonina dela está baixa. Então a gente precisa o quê? Tomar medicamento, mas também tem algumas ações que a gente pode fazer para melhorar o nosso nível de serotonina. E aí eu digo assim, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar a serotonina? Poxa, desde da questão da gente poder lembrar de coisas positivas do passado, né? Pensar numa viagem, por exemplo, no momento agora que a gente está fazendo, que estamos vivendo, relembrar passeios, viagens, relembrar uma conquista, uma reunião que participou, uma defesa de, sei lá, de um trabalho acadêmico, relembrar, porque isso vai alimentando o nosso cérebro com hormônios da serotonina. E a gente precisa elevar esse nível nesse momento. Outros exercícios é o de gratidão. Eu digo que esse é um dos exercícios que a gente precisa se alimentar todos os dias. Tem até o diário da gratidão, né? Que seria todas as noites, antes de dormir, a gente escrever. E é bom escrever, como os neurocientistas falam, porque isso reforça a nossa mente. Então, anotar quais foram os 3 motivos que eu sou grata por estar vivo hoje. E motivos, muita gente pensa que gratidão é pelas grandes causas, grandes coisas. Não! A gratidão por ter acordado, a gratidão porque alguém ligou para você e lembrou de você em 210 milhões de brasileiros, uma pessoa lembrou de você e perguntou como é que você está. Ser grato porque escutou algo e conseguiu interpretar e entender aquilo, porque, afinal de contas, aqui são várias sinapses que acontecem e, às vezes, quando ela não está boa, a gente não consegue, né, compreender determinados, né, tipos de doença que dificulta a nossa compreensão. Então, só de conseguir ir no banheiro, fazer as nossas necessidades. Outro dia eu perguntei para uma prima minha que tem problema, né, de rins, né, eu disse assim,
para você, o que é ser feliz no dia de hoje? Ela, quando eu vou no banheiro fazer xixi. Aí eu digo, e a gente faz isso e nem lembra de sermos Lembra, é gratos disso, automático, né? né? É E, automático. e, e o anotar esses pontos são importantes, por quê? Porque aí você já vai dormir alimentando o seu cérebro com informações positivas. Então você vai ter uma noite melhor e, consequentemente, você vai acordar com ânimo diferente. Então, eu deixo essa dica para fazer o diário da gratidão. E olha só, faça 3 ciclos de 21 dias, que vocês vão ver a diferença do dormir pensando em coisas boas, que sua manhã vai ser diferente. Eu estava participando de uma outra live, e sempre que eu participo de outras palestras, outros cursos, Márcia, né, você falou no início, né, e quando a gente fala das emoções, eu acho que tem uma palavra-chave, por mais repetitiva que seja, que é a questão do autoconhecimento, né? E aí eu volto lá atrás, quando a Ariana, né, acho que foi a Ariana que perguntou como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso na prática? Bom, além desses exercícios, né, dessas atitudes que você falou agora, que são extremamente simples e, né, que todas as pessoas são capazes de fazer, eu costumo dizer, olha, conselho, a gente sempre diz que conselho não é bom, se fosse bom não se dava, se vendia. Mas assim, um bate-papo agradável com uma pessoa que você gosta, no sentido de desabafar, um processo terapêutico, a leitura de um bom livro, assistir um filme que traga uma metáfora que você possa estar refletindo e que tenha semelhança ou não com aquilo que você está vivendo, né? Então, eu acho que existem várias atividades no nosso dia a dia que a gente precisa aprender a valorizar mais e, quando vivenciar elas, vivenciar por inteiro, né? Vivenciar querendo trazer ou tirar dela algo que vá nos fazer bem e que traga algumas reflexões para a nossa vida, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido você ler um livro, você assistir um filme, você bater um papo com um amigo, você fazer qualquer, até o processo terapêutico, se você não está tentando refletir tudo que é conversado, tudo que é discutido, tudo que é assistido, né? Se você faz isso de uma forma involuntária, não tem sentido, ela não vai te ajudar em nada. Exatamente. Professor, essa questão mesmo quando colocou, né, do dar atenção a uma pessoa. Por exemplo, quando a gente dá uma atenção a uma pessoa, a pessoa sai ganhando, mas você também. O nível seu de ocitocina aumenta. Então, só o fato de você estar prestando verdadeiramente atenção ao que uma pessoa está falando, o seu nível de ocitocina aumenta, né? E aí, que é uma outra dica, oração, rezar, orar, né? Se conectar com Deus, com sua divindade, de acordo com sua religião, né? Se conectar com Ele lhe traz aumento da ocitocina também, né? Então a gente percebe que há atos simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, como falou, assistir um filme, dar boas gargalhadas, ligar para um amigo, contar até uma piada de alguma coisa, melhora a nossa endorfina, né? E isso faz bem, alivia a dor, a endorfina. Então, essas doses, nós temos que colocar elas diariamente. E esse é o ponto. Não podemos negligenciar. Todos os dias pensar assim, o que eu vou fazer hoje para promover o meu bem-estar? Porque eu sei que se eu promover o meu bem-estar, eu vou promover de quem está ao meu redor também. E agora, se eu me alimento só com emoções negativas, reclamo o dia inteiro, só fico falando, né, coisas pesadas e não estou aprendendo com as lições do dia, né? Eu digo assim, quando a gente termina o dia, tem tantas lições que a gente pode ter aprendido num bate-papo, numa conversa, num trabalho que a gente fez. Quantos aprendizados a gente pode ter extraído daquele dia? Então, isso tudo é cuidar das nossas emoções, né? Eu sei Eu que penso.
Professor, eu Pode estou falar. ouvindo tanta coisa, tanta gente É, escrevendo, não dá para acompanhar todo mundo. não dá. Desculpa, gente, Mas, desculpa. assim, algumas a gente, eu vou pegando aqui algumas. É que Certo, eu lembrar, eu vou trazer. certo. Mas, Márcia, esses exemplos que você está trazendo, além de ser simples, eles se tornam muito agradáveis, né? Você estava falando aí, eu estava me lembrando de outras situações no ambiente de trabalho, né? O que é que impede, por exemplo, de eu sair da minha sala e ir numa sala em um outro corredor e dizer, Márcia, eu estava com saudade de ti, vim te ver. Aí vou em outra sala e digo, fulano, eu vim te buscar para a gente tomar um café, né? Eu vim só olhar para você, que agora eu estava na minha sala e pensei em você e me deu saudade, mesmo a gente estando próximo fisicamente. Eu penso que tem algumas atitudes que, historicamente, talvez algumas pessoas tenham vergonha ou não se sintam à vontade de fazer, mas são exercícios muito práticos que, como você disse, não faz bem só ao outro, é a mim também, né? Por falar em exercício, eu já lanço um desafio para todos que estão aqui. Assim que Ótimo. terminar a live, vocês vão passar uma mensagem por WhatsApp mesmo, porque hoje é a metodologia, né? Vão Sim. agradecer uma pessoa que é importante na sua vida. Passe Ai, que essa lindo. mensagem para uma pessoa. Ou pode ser duas, mas tem que, assim que terminar a live, terminou a live, passa uma mensagem e verifica o impacto que você está fazendo na vida de outra pessoa, mas o principal na sua. E depois ligue para ela e veja. Olha, tem gente que chora com uma questão como essa, professor. É interessante, coisas simples que a gente esquece, sabe de quê? De sermos humanos. Como Eu já foi cheguei, dito. eu lembro que uma vez eu cheguei em outra sala, cheguei para a pessoa, eu não sei se foi uma colega de trabalho, mais antiga, mais recente, mas enfim, não importa. Era uma pessoa, um colega de trabalho, né? Que aí eu disse, eu vim aqui porque eu estava com saudade de ti. Olha que bobagem, né? Mas foi o que pesou em mim naquele momento. Eu precisava dizer isso. Não sei por quê, mas eu precisava. Me fez bem. E fez muito mais bem, provavelmente, ao outro que escutou isso de uma coisa que não esperava, né? Olha, você está sendo, a sua voz está sendo ouvida, inclusive em Pernambuco, viu? Eu acabei de Eita! ver aí que minha irmã acabou de entrar aí, alguns minutos Eita, atrás, para assistir a sua cidade, fala. cidade, nossa cidade de coração, a minha de coração também, aqui e lá, né? Que coisa boa. Então, Márcia, eu concordo plenamente com você, né? E respondendo mais uma vez às pessoas que sempre ficam perguntando, porque é uma praxis na nossa cultura, a gente, quando quer reproduzir uma determinada coisa, a gente precisa de um modelo. Né? E quando a gente fala da mente humana, não existe um modelo pronto, existem caminhos. Eu acho que existem atitudes, existem caminhos, existem alguns exemplos que não serve para todo mundo. É você mentalizar o que é que lhe faz bem e aquilo que lhe faz bem você exercer. Né? Porque não Exatamente adianta isso. também imitar o outro de algo que não é compatível comigo. Né? Eu posso Exatamente. fazer a maior baboseira do mundo. Ai, que bobagem, que babaquice. Não tem problema. É o seu sentimento, é o que lhe dá prazer. Então, eu acho que é isso, não é, que move a emoção e que faz, e que tornam as pessoas mais sensíveis, mais compreensíveis, sem necessariamente, muitas vezes, de ter que contar até 10, até 100, até 1000, né? Diante de situações que são desagradáveis. Né? Exatamente. Como eu falei, para mim, como é que funciona? Se eu estou abusada, estou chateada, estou com raiva, me levanto e dou uma caminhada. Para outra pessoa, pode ser que diga assim: eu vou ali, lavo as mãos e isso me auxilia. Tinha um amigo meu, né, que trabalhava numa organização junto comigo, e ele dizia que quando ele tinha raiva, ele pegava a luva de boxe dele, atravessava a rua, que tinha uma academia, ele dava uns murros lá e voltava. Cada um tem que encontrar a sua forma de como aliviar. Às vezes a pressão está muito grande e cada um tem que saber como levantar a sua válvula de escape, igual uma panela de pressão. Eu não posso abrir ela de qualquer jeito, porque senão ela explode.
a mesma coisa somos nós. A gente não pode deixar acumulando, porque na hora dela abrir, ela pode abrir de qualquer jeito. Então, Sim, encontrar nossas válvulas de escape e cada um vai encontrar o seu jeito. Aqui a gente deu algumas dicas, algumas orientações, e como foi dito, professor, cada um vai encontrar o seu meio. E o sim, importante é a gente descobrir que são ações simples, que não é muito nada sim. complexa e que surte um efeito fantástico de transformação na nossa vida. Não é nada de uma coisa de fogos de artifício. Não, são pequenas mudanças e alterações nossas que vai trazer um resultado fantástico. E volto a dizer, isso que a gente está falando não é achismo, é ciência. O livro A Ciência da Felicidade, ela traz 12 tipos de comportamentos que são básicos e elementares para a gente ter a felicidade. Tipo, o perdão. Uma das atividades que a cientista descobriu é o perdão. As pessoas felizes conseguem perdoar. E quando ela perdoa, ela está libertando a ela mesma, não é nem a outra pessoa. Ela está se libertando daquela emoção com ela. Aí ela fala da gratidão, a importância, e descobriu isso na ciência, que esses são os comportamentos das pessoas que têm o bem-estar. Então, gente, não vamos pensar que são ações fantásticas, são simples. E volto a dizer, é a gente lembrar que somos seres humanos. A gente esquece disso. A gente liga o piloto automático e saímos vivendo, né, como um piloto automático. Acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, não sei o quê. E esquece de viver cada um desses momentos que são ricos. Né? Então, esses são pontos assim que a gente tem que refletir. E, como eu disse, é um exercício diário, não é eventual, é diário e termina gerando como um hábito na vida da pessoa. Você, no começo, às vezes se sente assim, meio engessado, mas daqui a pouco você começa vendo os resultados e vira um hábito na vida da gente. Né? E eu penso também, Márcia, que essas atividades ou esses exemplos, né, que podem promover ou podem trazer essa aprendizagem emocional, em algumas situações elas não precisam necessariamente ser só momentos felizes, às vezes momentos apáticos também, né? De eu chegar para você, Márcia, é em você que eu confio e eu preciso partilhar algo que está me angustiando. Isso me esvazia, isso gratifica você pela confiança, né? Muitas vezes a discussão é um momento, eu não digo que é terapia, eu digo que é um momento terapêutico, como existe naturalmente nas nossas relações sociais. Né? Quando a gente Exatamente. confidencia, quando a gente fala de si, quando o outro fala de si para mim, essa troca de informações ela é terapêutica. Né? Algumas situações em maior medida, outros em menos É. medida, mas essa troca é terapêutica. Né? É como eu sempre digo assim, é importante, sabe o quê? A gente pensar que o transformar uma dor em palavras, ele já é terapêutico. Porque eu estou conseguindo transformar aquela dor e na hora que eu falo, é como se eu estou botando para fora. Né? A fala é como se eu estivesse colocando aquela dor, eu transformo a dor em palavras e consigo falar. Pode ver, todas as vezes que a gente está assim, quando a gente fala, a gente diz, ufa, parece que, como eu estou me sentindo mais leve, é porque eu consegui transformar uma dor em palavras. E a palavra, ela termina nos libertando naquele momento que a gente fala. Né? Então, esse é o ponto. Né? Na hora que a gente conversa e a gente transforma e fala com alguém, pode ser um psicólogo, um profissional, né, da área, como também um amigo, quando a gente fala. Nesse bate-papo, quando a gente está meio, pneu meio murcho, meio assim, fala com alguém, daqui a pouco, rapaz, você me deu uma ideia aqui que abriu minha mente. Né? Então, é terapêutico realmente a gente poder, né, conversar. E eu volto a dizer assim,
uma palavra tão simples, sermos seres humanos, que a gente esquece desse ponto. Sermos seres humanos. Isso é ser humano. Esse bate-papo é ser humano. Né? A gente conversar, a gente tentar ajudar algumas pessoas, isso é sermos seres humanos. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso. E que esse retorno as pessoas voltem assim. O papo é muito bom, né? Eu vou precisar conversar depois pessoalmente com você, que eu tenho outras ideias, né? Inclusive de fora do estado, que eu estou tentando viabilizar para cá, depois eu converso com você. Mas o Tiago avisou que está finalizando. E aí, para evitar, como outras vezes, que parte quando a gente está falando, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente concluir. Para não ficar aquele corte brusco, né? Que o Instagram não perdoa. Dá uma hora, acaba. Bem, antes de mais nada, eu só gostaria de agradecer esse convite para esse bate-papo. Eu espero realmente que as pessoas que circularam por aqui agora ou que vão circular em outro momento, né, quando estiver lá no IGVT, que façam uma reflexão de transformação da sua vida. Né? Reflita. Como é que está a sua bagagem emocional? O que você tem colocado dentro dessa sua mala? Se ela está só pesando com emoções negativas, faça uma reflexão, veja como você pode se liberar e entender o que essas emoções negativas estão trazendo para a sua vida. E vamos colocar a dose todos os dias na nossa vida. A dose de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Tá certo? Essa é a minha mensagem. Muitíssimo obrigado, viu? Adorei como conhecer você, mesmo que virtual, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar outras coisas, fazer outros trabalhos presencial, porque eu acho que você tem um conhecimento, você tem uma didática, você tem uma empatia, que eu acho que é extremamente importante para essa profissão que a gente assume no dia a dia. Viu? Muitíssimo obrigado. E até breve, né? Em setembro temos outro curso. Com né? certeza. Com certeza. Gratidão. Para você e bom final de semana. Para vocês também. Tchau. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco até nesse momento. E quem perdeu, depois pode assistir lá no IGVT. Tá bom? Uma boa tarde e um bom fim de semana.